Como é difícil ter padrão na minha empresa. O Joãozinho faz de um jeito, a Maria faz do outro, o Fábio faz do outro, cada um faz do seu jeito e eu não consigo ter o mesmo padrão de qualidade. E você sabe o que é o padrão de qualidade da tua empresa? Sei, claro que sei. O padrão de qualidade é o padrão que eu sei que tem qualidade. E onde está esse padrão de qualidade? Você tem registrado o padrão? Eu tenho tudo registrado aqui, ó, na minha cabeça. É impossível ter padrão de qualidade sem que os processos sejam padronizados. Quando uma empresa é muito pequena, talvez possa ser que você é o único que faz acontecer na sua empresa. Mas se você quer crescer, quer ter uma gestão próspera no teu negócio, você precisará ter controle de qualidade, criar, mapear processos e fazer com que a sua equipe tenha padrão. Fica comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para você como você vai criar, mapear e padronizar os processos do teu negócio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Claudio Schneider e você está no canal da Nova Disciplina. Aqui você encontra conteúdo sobre negócios, liderança, gestão, tudo o que você precisa para aumentar a sua performance e a performance da sua equipe. Então aproveita, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para notificações e receber mais vídeos como esse. E hoje nós vamos falar sobre padronização. Se você quer que a sua empresa cresça, seja próspera, tenha padrão de qualidade, você vai precisar de uma equipe muito bem treinada. E para que isso aconteça, o primeiro passo é ter padronização de processos. Você vai precisar criar processos, mapeá-los, padronizá-los e acompanhar periodicamente para que a tua empresa tenha inteligência de gestão. A inteligência própria do teu negócio vai garantir que você possa expandir, criar filiais, caso você queira, e claro, ter um altíssimo padrão de entrega na jornada do seu cliente. Talvez você já tenha ouvido falar em fazer fluxograma de operação, fazer uma análise toda de processos, e é por isso que muitas pequenas empresas não têm processos padronizados, por entender de uma forma muito complexa. Eu vou aqui simplificar a tua vida. Primeiro dizendo que, se a sua empresa já entrega um produto, um serviço, já há processos na sua empresa. Tem muitas coisas que não precisarão ser criadas. Você vai precisar fazer com que esses processos se repitam e sejam muito bem programados. Então é mais fácil do que você imagina. Não é do nada você vai criar processos. A primeira coisa que você precisa é identificá-los e, claro, documentá-los. Quando nós documentamos os procedimentos, nós conseguimos olhar para eles e entender aonde estão as falhas, ou os gargalos, ou as dificuldades que você tem na tua empresa para poder ajustar. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer para ter processos mapeados no seu negócio é identificá-los, para documentá-los e aí sim ajustá-los. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro passo, primeira coisa que você precisa fazer é divisão de tarefa. Dependendo do tamanho da sua empresa, se você é uma pessoa só, ou se você tem 3, 4, 5, 10, 20 pessoas, provavelmente você deve ter cargos no teu negócio. E cada cargo possui algumas funções que são fundamentais, como por exemplo, um atendente em uma farmácia, ele possui, o seu trabalho principal é a abordagem, o atendimento e a venda do cliente. São processos importantes a serem feitos. Um caixa, é a abordagem ao cliente, é a emissão do cupom fiscal, também a emissão do troco, caso precise. São processos que cada um dos setores precisam. Então a primeira coisa que você precisa fazer é dividir muito bem quais são os cargos do meu negócio, quais são as funções que cada um exerce. Cláudio, eu trabalho sozinho, mas eu faço compras, eu faço vendas, beleza. Então vamos separar, o setor de compras, mesmo que você é a pessoa das compras, mas o setor de compras é um setor. O setor de vendas é outro setor. O setor financeiro é um outro setor. Então a primeira coisa que você precisa é identificar quais são os setores do teu negócio, quais são as funções do teu negócio, para separá-los e ali entender o que são processos que devem ser padronizados. O segundo passo é traçar uma rotina de cada uma das funções. Por exemplo, olha, eu sou do financeiro. Quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu faço é os fechamentos de caixa. Depois que eu faço os fechamentos de caixa, eu já separo tudo que tem que ser depositado. Aí eu separo todos os depósitos. Depois que eu separei todos os depósitos, eu separo também todos os boletos do dia para pagar. Faço as programações de pagamento. Ou seja, você tem ali uma rotina que você cumpre nesse setor. Olha, eu sou do setor de vendas, então eu tenho, segunda-feira eu faço as prospecções.
Na terça-feira eu marco algumas apresentações a serem feitas. Na quarta-feira eu faço o follow-up, o acompanhamento. Ou seja, olha, eu tenho alguns processos que eu executo no cargo de vendas. Então, cada um desses cargos tem processos e tem rotinas. Essas rotinas são necessárias e importantes ser mapeadas e colocadas em ordem. E o terceiro passo é identificar quais são, de todas essas rotinas, aquelas que são as mais importantes de cada cargo. As mais importantes são aquelas que são necessárias no negócio, aquelas que geram resultado imediato. Por exemplo, financeiro, o resultado imediato dele, né, são processos, por exemplo, de fechamento de caixa, pagamento de contas, são processos necessários e importantes. É o que a gente chama de processos críticos. A partir do momento que você mapeia esses processos críticos, eu até trabalhei muitos anos no setor de panificação. E nas padarias também nós temos alguns procedimentos, por exemplo, na produção. E ali é mais fácil de entendermos porque a gente tem receita. A receita do pão francês, na verdade, é um processo. Todos os dias, tal hora, tem massa 1, massa 2, massa 3. Cada uma dessas massas tem a sua receita. Então, é importante identificar, é importante saber quais são as mais importantes que geram mais resultados para então aí irmos às fichas técnicas e fazermos o procedimento operacional padrão. Esse procedimento operacional padrão, ele necessita de uma ficha técnica. O que é uma ficha técnica? É uma folha de papel onde você vai descrever exatamente como funciona esse processo. Olha que bacana, olha, é mais simples do que você imagina. Em uma folha de papel, por exemplo, você provavelmente já deve ter cozinhado. Quando você cozinha, você não tem ali a receita do bolo, a receita da comida. Essa receita é um procedimento. E o que ela precisa? Dos ingredientes e dos procedimentos, do passo a passo de como fazer a receita. A mesma coisa nós fazemos num procedimento operacional numa empresa. É a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Primeiro, listar, né, todos os processos de início, meio e fim. Né, o que é início, quais são os primeiros processos, depois o que precisa ser feito no meio de todo o trabalho e como é a finalização. O início, o meio e o fim. Né? Por exemplo, uma receita de bolo, o início o que é? Separar os ingredientes. O meio é o momento de manipulação. E o fim é o forneamento, cozimento. Ou seja, tem o início, tem o meio e tem o fim. Todo o processo precisa ter início, meio e fim e precisa ter um tempo para ser executado. Olha que legal. Então, ok, listamos aqui início, meio e fim. Próximo passo que precisa estar dentro de uma ficha técnica de procedimento operacional padrão são os recursos físicos. No caso de uma receita, nós separamos ali, eu vou precisar da maceira, eu vou precisar de uma batedeira, eu vou precisar de espátula, né? Na mesma coisa, quando você faz um procedimento interno da empresa, eu preciso de computador e um sistema tal, por exemplo. Né? São recursos. No financeiro, eu preciso dos fechamento de caixa, preciso dos malotes dos caixas. O que mais eu preciso? Eu preciso de um sistema operacional e de um computador. Então são os recursos físicos que eu preciso para executar determinado processo. Tá? Depois, né, é importante também você listar nesse procedimento, tem pessoas envolvidas? Qual é a pessoa principal que executa? Tem procedimentos que são executados por mais de uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas, né? Quem são essas pessoas que vão executar esse procedimento? Então é importante listar. Vamos recapitular para ficar mais fácil. Divisão de tarefas, roteiro dos cargos, identificação dos processos críticos, início, meio e fim, a lista do início, meio e fim, recursos físicos, pessoas envolvidas, quem são, tempo. Próximo passo é o tempo, monitoramento do tempo. Quanto tempo para fazer isso? Como eu já citei várias vezes a alimentação, e eu gosto de usar, porque com a alimentação é mais fácil de entendermos, uma coisa é você dizer bater até chegar ao ponto, ou colocar um maço, uma mãozada, um punhado, que muita gente faz. Mas a receita, ela deve ter uma medida padrão. Então essa medida padrão ela é importante. Por exemplo, não é bater até chegar ao ponto, é bater na velocidade tal durante tantos minutos. A mesma coisa é fazer tal procedimento durante tantos minutos. As medidas, ou você usa quilo, né, ou você usa litro, então você tem que ter uma medida padrão
dentro desse processo. Então, no caso, né, de procedimentos de serviços, tempo é a principal medida, né, que você vai monitorar em minutos, né, minutos ou horas, dependendo do procedimento. E para finalizarmos a ficha técnica, nós vamos colocar quais são os resultados esperados, o que a gente quer. No caso de um produto físico a ser feito, é legal você tirar foto para dizer, olha, esse é o resultado esperado. Assim que eu quero que fique o bolo, assim que eu quero que fique o pão. Caso seja um serviço a ser executado, você pode medir em termos de tempo, em termos de devolutiva, de entrega, né? O que vai ser entregue naquele serviço, naquele produto. Então é preciso ter um resultado. O resultado é o final do processo, ou seja, iniciou o processo, finalizou. O que é o fim desse processo? Qual é o resultado que tu quer gerar nesse processo? Então, quando você fez isso, você já entendeu, consegue mensurar, e como você consegue mensurar, você consegue acompanhar e fazer os ajustes. Como, por exemplo, se eu meço, levo tanto tempo para fazer tal coisa. Vamos citar um exemplo que eu criei aqui, né? Eu tenho um dia específico que eu faço textos para enviar por e-mails. Eu percebi que eu consigo fazer em 20 minutos um bom texto, um excelente texto. Só que eu comecei a escrever com 20 minutos, com o tempo eu consegui reduzir o tempo de 20 minutos para 12 minutos. Então hoje, em 12 minutos, eu consigo escrever um texto que eu escrevi em 20. O que aconteceu? Com o tempo eu fui refinando os processos, eu já fui organizando melhor, né, o roteiro todo do texto que eu faço. Então quando nós conseguimos mapear e conseguimos mensurar, nós também conseguimos identificar as falhas e calcular a produtividade que a gente quer. E por fim, para finalizar agora com chave de ouro, todo o procedimento do teu negócio é fazer checklist. Ou seja, depois que você criou o procedimento, é importante ter um checklist. Fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Eu vou fazer um evento. Nesse evento, o primeiro passo é esse, aquilo. Depois você chega lá com, né, um checklist, pode ser no teu telefone celular, diz, olha, vamos lá, vamos fazer o checklist. Separou isso, fez aquilo, né? Cumpriu essa determinada função, cumpriu essa determinada tarefa. Quando uma empresa possui todos os procedimentos mapeados, criados, mapeados, e então o procedimento está documentado e já está ajustado com o checklist, o que vai acontecer? Vai ficar mais previsível o retorno. O resultado do teu negócio é mais previsível. Por quê? Porque tem um padrão de entrega naquilo que você se propõe. Depois que você faz isso, fica muito mais fácil você criar um tutorial pelo teu telefone, pelo teu computador, fazer um vídeo, né? Treinar as pessoas pelo vídeo, deixar mais simples, mais didático. E quanto mais didático você deixa o procedimento, melhor para você, melhor para quem aprende, melhor para a empresa, melhor para o seu cliente, melhor para todo mundo. Agora é hora de colocar em prática. Espero que a partir desse vídeo você consiga criar, mapear e padronizar os processos do teu negócio para melhorar e criar uma inteligência de gestão no teu negócio. O que achou das dicas? Aproveita, deixa aqui nos comentários o que você achou dessas dicas. Tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse? Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!